Olá, eu sou Kevin, eco-repórter do projeto Tecendo as Águas. Sustentabilidade, cultura de paz e empatia são alguns dos temas abordados por estudantes na prática da educomunicação do projeto Tecendo as Águas. Na escola Euclides Ferreira do bairro Travessão, Bacia do Juqueriquerê, em Caraguatatuba, os alunos do Ensino Fundamental 2 fazem uma coletiva de imprensa com a mediadora de conflitos, professora Maria Célia, e o professor de História Hércules. Vamos à terceira e última parte da coletiva. Lazuli, sou do nono A, e a pergunta vai para o professor e para a mediadora. Como vocês veem os alunos, de uma forma geral, ou o que vocês mais amam nos alunos? Eu vejo o aluno como algo incompleto. Eu vejo ele em processo de formação, de desenvolvimento. E aí cabe a mim entender como eu vou auxiliá-lo para poder... às vezes ele nem sabe aonde ele vai. Às vezes ele nem tem noção do potencial que ele tem. O meu objetivo é olhar para ele e explicar, você vai viver em sociedade, você vai ter que se formatar essa sociedade, eu concordando, você ou não, e auxiliar ele a fazer completar essas lacunas que está nele. Ok? Ele não é uma tábua branca, não. Ele traz um monte de informação. Mas ainda tem muito caminho pela frente. Meu papel é ajudar ele a administrar. Não posso ensinar filosofia a ninguém. Eu posso ensinar a filosofar. É esse o papel do professor de filosofia. Perceber ele desenvolvendo. Perceber claramente quem ele era no início do ano e como ele está desenvolvendo e como ele vai ser modificado até o final do ano. Isso é fantástico. Eu falaria a mesma coisa que o Hércules, mas acrescentaria uma coisa, né? Ele fala que o aluno não é uma tábua rasa e não é mesmo. E nós, como professores, a gente tem essa concepção de que vocês já sabem, vocês trazem informação e a gente complementa. Tem uma outra coisa também que... Professora, por que a senhora é tão apaixonada por aluno? Por conta de que... Ao mesmo tempo que eu ensino, ao mesmo tempo que eu encaminho, eu também aprendo. Porque o ser humano, independente da idade, de ser adolescente ou não, ser criança ou não, adulto ou não, ele sempre vai ter algo novo para aprender. Meu nome é Breno, do nono A. Eu queria fazer a pergunta para o professor Hércules. O que te motiva a continuar sendo professor? Cada aluno nosso que conseguiu chegar onde ele esperava, né? A gente fica muito feliz com isso. Às vezes receber informação de um aluno que está bem colocado, se coloca bem em redes sociais, se coloca bem com o externo, e você fala assim, cara, ele fez um caminho que foi interessante e agrada a gente. Fala assim, eu não construí ele, mas eu ajudei na construção dessa pessoa. Né? Eu tenho alunos no exterior, na Inglaterra, Estados Unidos, tenho aluno no monte de lugar do mundo. E eles saíram dessas escolas públicas aqui, porque eu me recuso a trabalhar em escola particular. Trabalhei muito pouco tempo em escola particular. E eu fico muito feliz com isso. Meu nome é Thiago Sequeira Correia, nono A. Minha pergunta é para ele se ele tinha algum sonho ou se ele queria ser professor desde infância. Não, eu sonhei com a medicina, eu sonhei com um monte de coisa antes, né? Eu tive outros sonhos, sim. Mas... foi dentro Eu comecei treinando segurança. Eu percebi que eu tinha essa condição, porque eu treinava, meninos novos chegavam nos lugares onde eu trabalhava e já começava a entender essa didática. Depois de fazer curso para instrumentador cirúrgico, e percebi que os mais novos que entrando, eu já ia ensinando eles. Então eu já percebi que eu já tinha uma queda para essa condição do ensinar. Eu só tinha que definir o quê, né? E depois... dentro da educação, definir aonde. Meu lugar é a periferia. O meu lugar são as bordas, ok? É aonde eu tenho que estar. Eu sou Kailane e eu queria fazer uma pergunta para o professor Eco, se ele já se imaginou sendo diretor. Olha, me imaginar não, mas pode ser que um dia, né? Não, é muito difícil ter que escolher entre uma gestão... absurdo. E os alunos, né? Vocês dão um trabalho danado.
mas ainda assim, mas não quer dizer que está afastado dessa condição. Eu queria saber o que o professor Hércules gostaria de... Se ele tivesse o direito, se ele pudesse, o que ele mudaria das regras na educação e esse conjunto, assim? Olha, eu acho que desde a infraestrutura, os melhores salários dos meus colegas, que eu acho que tem que ser justo, nós deveríamos estar com... Os professores deveriam ter um salário compatível entre os melhores do planeta, não o pior, e olhar, nós somos um dos piores salários. Melhorar essa condição, por exemplo, eu considero o livro didático uma coisa desnecessária. Eu acho que ela não... Você tem outros caminhos mais atualizados. Eu acho que no Brasil se gasta muito dinheiro com a mesma coisa o ano todo. Livro didático me oferece aqui 10 editoras e todos eles têm quase a mesma coisa lá dentro. A gente tem que ficar fazendo escolha do quanto que o dinheiro do governo vai ser. Eu poderia te dar aula com revistas especializadas, seria mais interessante. Somente através da internet. Nós teríamos outra didática. Por exemplo, não gosto da sala de aula, não gosto da mesa. Eu acho que ela restringe as pessoas. Então, essa reforma seria uma coisa para ser discutida com meus pares, com gente da educação, e ela não acontece da noite para o dia. Seria um monte de ideias que a gente teria que discutir a longo prazo. Mas, por exemplo, eu não gosto desse formato velho do século XIX para a sala de aula. Mas também não entendo a mudar ela. Teria que ser uma mudança a longo prazo. Eu sou Yasmin, do nono ano A, e minha pergunta vai para ambos os professores. Eu queria saber qual foi a situação mais absurda que eles já presenciaram em todos os anos de carreira. Nós temos, por exemplo, uma lei assinada atualmente, onde o atual governo resolveu dizer que os 2 anos de pandemia não vão constar da nossa aposentadoria. Isso é uma situação absurda. Ele recebeu os nossos impostos e agora ele resolveu assinar um documento dizendo que ele vai tirar da nossa aposentadoria os 2 anos de pandemia. Olhar para o novo ensino médio, porque é um projeto que foi falido há 50, 60 anos atrás, e resolveram executar de novo. Porque o ensino médio é uma coisa que vai separar exatas de humanas, mas a particular, que deveria seguir o Estado, passou a não seguir, porque lá o cara que está pagando terá as 2 matérias como conteúdo. Então, nós temos muitos absurdos. Não vai achando que o absurdo para nós é o aluno revoltado, o aluno de mau comportamento. Não, isso aí para nós é o nosso dia a dia. Nos irrita sim, ok? Mas geralmente o aluno rebelde, ele é alguém que está pedindo ajuda. Pode ver que ele fala o tempo todo dele: eu não faço, eu não quero, eu não estou afim, eu não fui, eu. Ele é alguém que vive no singular. E nós somos coletivo. A mesma coisa do professor Hércules. É absurdo, porque a gente sabe o quanto a gente trabalhou durante a pandemia. Aliás, foi um período que a gente iniciava o trabalho 7 horas da manhã e ia até 10, 11 horas da noite. Eu tenho como comprovar que eu já fiquei até 1 hora da manhã no computador, já atendi aluno 11 horas da noite, aluno me mandando mensagem de madrugada, e assim, como assim a gente trabalhou desse tanto e isso não vai somar para a nossa aposentadoria? Então eu ia falar a mesma coisa que o professor. Esse, para mim, até agora, foi o pior absurdo que eu já vi dentro da educação. Parabéns aos alunos da Escola Euclides Ferreira. Para saber mais do projeto Tecendo as Águas, acesse as redes sociais do Instituto Super Eco.